Olá, apaixonados do Tubeflix, bem-vindos de volta. Se inscreve no canal e clica no curtir. A história de hoje já vai começar. O dia começava antes do amanhecer para Vítor Alcântara. No último andar de um dos arranha-céus mais imponentes da cidade, sua sala era um reino de vidro e concreto, uma fortaleza inatingível de onde ele ditava as regras do jogo. E ele sempre vencia. Não havia ninguém melhor que ele. Com um relógio de pulso que valia mais do que muitos dos seus funcionários ganhavam em um ano, ele observava a cidade lá embaixo, os olhos frios e avaliadores. Era um predador. Nunca se contentava com pouco. Nunca aceitava menos do que a obediência absoluta. A primeira reunião do dia começou pontualmente às 7 horas, e, como sempre, a equipe estava tensa. Vítor não tolerava falhas, muito menos desculpas. Ele passeava os olhos sobre os relatórios como se pudesse encontrar neles um erro fatal, uma brecha para aniquilar o culpado. E quando encontrava, fazia questão de tornar o erro um exemplo. Isso é o melhor que vocês podem me entregar? Sua voz cortava como gelo, e a sala se encolhia diante dele. Ninguém ousava falar. Vítor se inclinou para a frente, batendo a ponta dos dedos na mesa maciça de mogno, um gesto que apenas aumentava a tensão. Finalmente, escolheu um dos diretores júniores como alvo. 3 semanas para refazer esse projeto. A voz era baixa, mas carregada de uma ameaça real. Se falhar de novo, nem perca tempo vindo ao prédio. Eu mesmo vou garantir que sua carreira termine antes de começar. O homem empalideceu. Vítor não estava brincando. Ele nunca brincava. Ao final da reunião, sua assistente, Carolina, entrou no escritório com a agenda do dia. Ela era uma das poucas pessoas que ainda conseguiam lidar com ele sem tremer na base. Mas até mesmo ela não escapava de sua impaciência. Seu voo para Nova York está marcado para amanhã. Tem um jantar com investidores hoje à noite e uma entrevista para a Forbes na próxima semana. Cancele a entrevista. E avise que vou sair mais cedo hoje. Ele se levantou, ajeitando a gravata com um gesto rígido. Quero meu carro pronto em 5 minutos. Carolina hesitou. Mas o jantar com os investidores. Vítor a encarou. Foi o suficiente para que ela sentisse e saísse da sala sem mais questionamentos. Ninguém contrariava Vítor Alcântara. Quando ele desceu para a garagem, seu carro, um modelo esportivo preto, impecável, já estava esperando. O motorista abriu a porta, mas Vítor dispensou-o com um aceno impaciente. Ele precisava de espaço, precisava sentir o controle em suas mãos. O motor rugiu quando ele acelerou pelas ruas da cidade. Chovia fino, e as luzes refletiam na pista molhada, criando um borrão dourado e prateado. Mas Vítor não se importava. Ele acelerava sem olhar para os lados, sem diminuir nas curvas. Sentia-se invencível, como sempre fora. Até que não foi mais. O farol vermelho surgiu de repente. Um carro menor tentou desviar, mas não houve tempo. O impacto foi brutal. O som de metal retorcendo e vidro estilhaçando encheu o ar. E então, o mundo girou. Escuridão. E quando Vítor abriu os olhos, tudo havia mudado. A claridade o cegou no instante em que abriu os olhos. Tudo era branco, estéril, irritante. O cheiro de antisséptico o enojava, e o bip constante das máquinas lhe rasgava os nervos. Vítor tentou se mover. Nada. Apenas sua cabeça respondia. O resto do corpo estava morto, inútil. A consciência do que havia acontecido lhe golpeou com a força de um soco. Ele estava prisioneiro dentro do próprio corpo. Senhor Alcântara, o senhor pode me ouvir? A voz era profissional, mas carregava uma falsa suavidade que ele desprezou instantaneamente. Uma médica de olhos atentos o observava, acompanhada por uma enfermeira que anotava algo em uma prancheta. Vítor quis gritar, mas só conseguiu franzir a testa. O senhor sofreu um acidente grave e está temporariamente imobilizado. Mas sua consciência está intacta, e isso é um excelente sinal. A médica sorriu, como se ele devesse se sentir grato.
Grato? Pelo inferno em que estava preso? Quero sair daqui. Sua voz soou áspera, mas firme. A médica suspirou. Precisamos de tempo para avaliar seu quadro. Por enquanto, vamos focar na sua recuperação. Recuperação? Eu não sou um inválido. Ele tentou se mover novamente. Nada. Frustração. Raiva. Impotência. Os dias seguintes foram um tormento. Enfermeiros evitavam seu quarto sempre que podiam. Ele insultava qualquer um que entrasse, humilhava os poucos que tentavam ser gentis. Mas dentro dele, um pavor crescia. E se ele nunca mais voltasse a ser o homem que um dia comandou o mundo? Durante um mês, 10 enfermeiras particulares já haviam sido contratadas para fazer companhia a Vítor. Ele precisa tomar banho no leito, entretanto, ninguém suportava a sua agressividade e todas pediam para sair. Os dias no hospital se arrastavam em um ciclo interminável de raiva, frustração e dor. Vítor se recusava a aceitar sua condição, recusava-se a ser visto como um homem fraco. Mas, por mais que tentasse ignorar a realidade, ela estava ali, esmagando-o. Naquela manhã, Carolina apareceu ao lado de um homem de terno escuro. Seu advogado. Senhor Alcântara, precisamos conversar sobre a sua recuperação. O advogado abriu uma pasta, puxando documentos. O hospital recomendou que contrate um cuidador. Vítor bufou. Eu não preciso de um maldito cuidador. Precisa, sim. Carolina respondeu, firme. Você não pode passar o dia inteiro insultando os enfermeiros e achando que isso vai te curar. O advogado pigarreou. Encontramos uma profissional qualificada, com referências excelentes. Ele deslizou o currículo sobre a mesa. O nome dela é Isabela Vasconcelos. Ela começa amanhã. Vítor olhou para o papel, seu maxilar travando. Contratar uma estranha para banhá-lo, alimentá-lo, vê-lo naquele estado patético? Isso era inaceitável. Mas ele sabia. Sabia que não tinha escolha. Amanhã amanheceu cinzenta, como se refletisse o humor de Vítor Alcântara. O quarto de sua cobertura hospitalar estava impecavelmente organizado, mas carregava um peso sufocante. Ele já havia acordado há horas, impaciente, frustrado, sentindo-se uma fera enjaulada. O barulho dos passos no corredor fazia seu maxilar se contrair. Ele odiava a dependência, odiava a fraqueza. Mas, acima de tudo, odiava a mulher que entraria ali a qualquer momento. Isabela chegou, e no seu primeiro dia foi distratada por Vítor, porém, ela fechava os ouvidos somente e focava no que realmente estava ali para fazer. Na hora do banho, ela pegava uma toalha e banhava Vítor no leito. Vítor fechava os olhos, aquela cena era humilhante demais para ele, logo ele, o homem que nunca precisou de ninguém. Vítor gritava com Isabela dizendo, saia daqui, eu quero que você vá embora, não toque no meu corpo. Isabela ignorava todas as grosserias de Vítor, e ao terminar o seu trabalho, ela foi embora. Uma semana já havia se passado desde que Isabela foi contratada, todos acham incrível como Isabela ainda se mantinha naquele emprego que mais parecia uma tortura. Desde o primeiro dia, ela não demonstrara medo dele. Isso era inaceitável. Todos sempre o temeram. Empregados, sócios, até mesmo aqueles que o chamavam de amigo. Mas ela o desafiava. O som da maçaneta girando fez sua respiração se aprofundar. Quando Isabela entrou, ele a observou com frieza. Ela não parecia abatida com suas grosserias anteriores. Ao contrário, caminhava com a mesma postura firme, os olhos atentos, carregando uma bandeja com o café da manhã. Trouxe seu desjejum, anunciou, colocando a bandeja sobre a mesa ao lado. Espero que tenha colocado veneno, murmurou Vítor, os olhos estreitados. Isabela suspirou, mas um sorriso de desdém brincou no canto de seus lábios. Se eu quisesse te matar, não perderia tempo com veneno. A resposta o pegou de surpresa. Ele esperava submissão, não ironia. Insolente, ele rosnou. Isabela ergueu uma sobrancelha, pegando a colher e misturando o iogurte no pote.
Sabe o que eu vejo quando olho para você, Vitor? Ele riu, cínico. Um homem fudido e dependente? Que não consegue nem segurar uma colher. Ela continuou a encarando, mas não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz veio firme, cortante. Eu vejo um homem apodrecendo por dentro. O silêncio caiu entre os dois. Isabela sentiu algo ferver dentro dele. Não era raiva comum. Era outra coisa. Algo que ele não sabia nomear. Quem diabos você acha que é para falar assim comigo? Sua voz saiu baixa, mas carregada de ameaça. Alguém que enxerga você melhor do que qualquer um aqui, ela retrucou. Sabe por quê? Porque todo mundo tem medo de você. Ninguém se atreve a te desafiar. Mas eu não tenho medo de você. Vitor prendeu a respiração. Havia verdade demais naquelas palavras. Clara não queria nada dele. Nem dinheiro, nem status. Ela apenas fazia o seu trabalho e isso o desnorteava. Ela pegou a colher e a estendeu para ele. Vamos comer. Ele sentiu a fúria se dissolver por um instante. Não sabia por quê, mas não recusou. Deixou Isabela alimentá-lo, mesmo que seu orgulho gritasse em revolta. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Vitor se sentiu verdadeiramente nu. Verdadeiramente exposto. E pela primeira vez, teve medo de encarar a própria sombra. Após a refeição, Isabela novamente deu o banho de leito nele e desta vez ele não dizia nada a ela. Isabela era paciente e delicada, ela era gentil e carinhosa no banho com Vitor. Ela banhava cada parte do seu corpo com as suas mãos macias e delicadas. Isabela não podia negar que Vitor era um super-homem, um homem lindo e bem dotado, porém, perdido nos seus próprios pensamentos rudes que o prendiam mais do que aquela enfermidade que caiu sobre o seu corpo. Após banho, Isabela perfumou Vitor. Por um momento, ele parou para ver as mãos de Isabela passando no seu corpo e uma mecha dos seus cabelos passou perto da sua virilha, fazendo sentir de longe uma sensação que desde o acidente ele não sentia. 3 meses já havia se passado desde o trágico acidente de Vitor. Isabela já estava acostumada à rotina no hospital, e após isso, ela passou a cuidar de Vitor na sua mansão. O sol da tarde se filtrava pelas cortinas, envolvendo o quarto com uma luz suave e dourada. Isabela estava sentada ao lado da janela, os olhos perdidos nas árvores lá fora, mas sua mente estava bem longe, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas e sobre a sua própria vida. Vitor, já acostumado com os cuidados de Isabela, perguntou: "Que horas você me dará banho?" Ela respondeu: "Em instantes, Vitor." Vitor retrucou: "Você poderia ter ido embora, mas ainda continua aqui, continua me dando banho. Por que não vai embora e me deixa?" Isabela, olhando para Vitor de uma forma impaciente, algo que nunca antes havia acontecido, respondeu: "Vitor, é incrível como você é um homem duro de coração. Você acha que o mundo está aos seus pés? Você tem tudo à sua volta, mas ao mesmo tempo não tem nada. Você somente reclama da vida e trata a todos maus, como se não precisasse de ninguém. Você não consegue ser grato pelo milagre da vida, por ainda terem pessoas ao seu lado mesmo quando você despreza a todos. Eu vim do interior, precisei largar tudo para assumir a liderança da minha casa quando meu pai nos abandonou, deixando a mim e a meus irmãos sem ter o que comer. Minha mãe adoeceu com tudo isso, e somente eu, a filha mais velha, pude tomar a rédea da situação e ir em busca de uma vida melhor para mim e meus irmãos. É por isso que estou aqui, é por isso que preciso tolerar as suas inquietações e arrogância. Eu te dou banho todos os dias, tento ser delicada com você, toco o seu corpo com carinho, para que você sinta que o carinho faz bem ao homem, mas você somente reclama, reclama e reclama." Vitor olhou para Isabela sem dizer uma só palavra a ela. Isabela, ao voltar para si, se arrependeu do que disse, pois sabia que Vitor poderia mandá-la embora por conta disso. Ela disse: "Me desculpe, Vitor, eu não deveria dizer isso tudo a você." Vitor continuou calado. Isabela começou o banho de leito em Vitor. Naquele dia parecia que algo diferente acontecia com Vitor. Ele ficou a todo momento analisando Isabela e sentindo seu toque.
Por alguns momentos ele fechava os olhos como se estivesse sentindo estímulos. Isabela finalizou o banho, perfumou Vítor, vestiu a sua roupa e após isso foi para sua casa. Depois daquele dia Vítor ficou uma semana conversando apenas o básico com Isabela. Isabela chegava, fazia o seu trabalho, banhava Vítor, o perfumava e após voltava para sua casa. No dia seguinte, quando Isabela iria começar o banho de Vítor, ele ainda sem poder mexer o corpo, apenas a cabeça, disse assim: Isabela, eu não tenho muito jeito para isso, mas gostaria de te pedir desculpas por todo o meu mau humor demonstrado a você durante esses tempos. Reconheço que você é dedicada e uma boa pessoa. Você ficou enquanto todos os outros foram embora, e não foi apenas por conta do dinheiro, pois dinheiro você poderia ter também em outro ofício, mas você ficou porque quis ficar. Te agradeço por isso. Isabela, sem acreditar no que ouvia, respondeu: tudo bem, Vítor, você está desculpado. Ela sorriu para ele com uma forma bem tímida e ele correspondeu ao seu sorriso. Naquele dia, na hora do banho de Vítor, novamente ao sentir os cabelos de Isabela passar por sua virilha, Vítor sentiu um estímulo. Desta vez ele tinha certeza do que estava sentindo, e aquilo levantou nele uma esperança, a esperança de voltar a ser um homem independente. Durante os demais dias sua relação com Vítor, antes marcada pela distância e frieza, havia mudado de uma maneira tão sutil quanto profunda. Vítor estava deitado na cama, o olhar fixo em Isabela. Ele a observava como se ela fosse a única coisa real em sua vida. Desde o primeiro dia, ele havia temido, desafiado e odiado sua presença. Agora, ele sentia uma necessidade de estar perto dela, de sentir o seu toque, e começou a ver Isabela por outros olhos. Isabela estava preparando o banho de leito da manhã dele, ela estava em frente à janela e os raios do sol batiam sobre o seu corpo e o seu cabelo. Ela virou-se para ele, seu olhar suave e acolhedor. Era quase impossível acreditar que aquele homem, tão endurecido pela vida, agora tinha os olhos iluminados de algo que ele nunca soubera fazer antes. Você está pensativo, Vítor, Isabela disse, quebrando o silêncio. Sua voz era calma, mas ao mesmo tempo curiosa. Vítor sorriu, mas não era o sorriso arrogante e desdenhoso de antes. Era um sorriso genuíno, descontraído, como se ele finalmente estivesse começando a aceitar quem ele realmente era. Ele olhou para ela e disse: eu estava te admirando enquanto preparava o meu banho. Isabela, você é muito bonita. Isabela, totalmente sem graça, olhou para Vítor e não soube o que responder. Vítor continuou. Eu nunca soube o que era ter paz, ele começou, com a voz rouca. Mas agora, quando estou perto de você, Isabela, sinto uma paz que nunca imaginei ser possível. Isabela sorriu suavemente, levantando-se quase sem palavras. O ar entre eles estava carregado de uma tensão elétrica, mas uma tensão diferente da que havia existido antes. Não era uma tensão de confronto, mas de algo mais suave, mais intenso. Isabela foi se aproximando calmamente de Vítor, e os seus cabelos iam passando por seu corpo. Nessa hora Vítor já estava pronto para o banho. Ele fechou os olhos e novamente, ao sentir o cabelo de Isabela passar no mesmo local do seu corpo, ele sentiu um estímulo e desta vez ele falou: Isabela, eu estou sentindo alguma coisa latejar em meu corpo. Isabela, radiante com a notícia, olhou para Vítor com um olhar repleto de felicidade. Vítor pediu a Isabela que passasse novamente os seus cabelos na virilha dele. Ela fez. Desta vez Vítor tirou a prova de que era real. Ele sentia os seus estímulos voltarem. Isabela colocou as suas mãos quentes no peito de Vítor e de forma bem espontânea se abaixou um pouco mais e beijou seu rosto. Vítor sentiu o cheiro de Isabela pertinho dele, ele estava loucamente fascinado por ela. Vítor não poderia acreditar que aquela mulher que ele tanto desprezou passava a ser a mulher que o encantava e que ele desejava como mulher. Ele pediu a Isabela que novamente colocasse as mãos em seu peito e chegasse perto dele. Isabela obedeceu e fez. Desta vez, Vítor deu um beijinho bem de leve no cantinho dos lábios de Isabela. Ela levantou imediatamente na tentativa de sair dali, pois ela também desejava Vítor. Ela disse: vou ligar para o seu fisioterapeuta e contar para ele tudo o que aconteceu hoje. Vítor, com o coração transbordando de felicidade, parecia uma criança de tamanha felicidade.
No outro dia as atividades de fisioterapia foram mais profundos. Toda uma equipe de profissionais foi mobilizada para a mansão de Vitor e todos trabalhavam em prol da sua recuperação mais rápida. Enquanto Vitor fazia o tratamento de forma intensiva, Isabela continuava com o seu trabalho, os banhos de leito e os estímulos com as mechas do seu cabelo. Aquele era o momento do dia mais esperado por Vitor, o banho de leito e as mãos de Isabela. Vitor passou a pedir a Isabela que desse 3 banhos nele por dia. Em todas as vezes ele pedia a Isabela que passasse os seus cabelos em seu corpo. Isabela passava, era o momento em que Vitor começava a se sentir um homem novamente. Ele sentia os seus estímulos masculinos arrepiar todo o seu corpo. Após 3 meses de tratamento, Vitor já começava a mexer um pouco as pernas e braços, e com ajuda, ele conseguia sentar-se na cama. Nessa fase os banhos já não precisavam mais serem no leito. Isabela colocava-o sentado na cadeira especial e dava banho nele de chuveirinho. Vitor amava aqueles banhos, os banhos eram renovadores para ele. Como ainda não tinha força o suficiente para tomar banho só, Isabela usava uma cadeira de banho com o chuveirinho. Em uma tarde, durante um dos banhos de Vitor, Isabela deixou o chuveirinho perto dele, e ele, na tentativa de testar os seus movimentos, conseguiu rapidamente segurar a mangueira e molhar Isabela. Isabela começou a rir e dentro daquele banheiro eles fizeram uma verdadeira festa. Isabela, com o seu corpo todo molhado, caiu sentada no colo de Vitor, que rapidamente se enroscou nela, chegou bem de pertinho sentindo a temperatura do seu corpo e a beijou. Isabela e Vitor se beijaram muito no banheiro. Vitor fazia todo o esforço para se locomover, mas o seu corpo se mexia de forma gradual. Após aquela delícia de banho, Isabela enxugou Vitor, o perfumou e ele deitou na sua cama. Naquela tarde, Vitor pediu a Isabela que deitasse um pouco ao seu lado, ela deitou, eles se beijaram a tarde toda até que adormeceram juntos. No outro dia Vitor estava animado com a fisioterapia. Vitor queria viver, ele queria estar bem para Isabela, o tratamento estava evoluindo bem. Vitor, com a ajuda de um par de moletas, já conseguia ficar em pé, ele se arrastava de um canto ao outro e sempre queria mostrar a sua evolução a Isabela. Alguns dias depois Vitor fez uma surpresa para Isabela. Ao chegarem na sua casa, quando Isabela entrou no seu quarto, Vitor se levantou da cama com a ajuda das moletas. Isabela ficou feliz da vida com aquela evolução. Vitor beijava Isabela sem parar, ele tocava em seu corpo, na sua cintura e ia deslizando as mãos. Isabela, eu te amo, você me resgatou, dizia ele. Isabela, de forma bem leve, empurrou Vitor na cama e disse assim: Vitor, você não precisa mais dos meus cuidados, dos meus banhos, então eu tenho uma surpresa final para você. Isabela ligou o som, colocou uma música, abriu os botões do seu vestido e começou a dançar para Vitor. Vitor parecia estar tendo uma miragem, era um sonho, aquilo não poderia ser verdade. Ela passava os cabelos no corpo de Vitor, que fechava os olhos e sentia os estímulos de todos o seu corpo. Naquele dia eles se amaram pela primeira vez, era um romance movido ao carinho, ao respeito e ao amor. O momento deles era sem fim, eles não conseguiam se desgrudar um do outro. Se amaram durante toda aquela manhã e tarde. E após muito suor e cansaço, Vitor disse a Isabela: Bela, você é como um raio forte que chegou na minha vida para me iluminar, eu sou um homem novamente por conta de você. Do seu cuidado, atenção. Você é uma joia rara que nem com toda a minha fortuna eu poderia comprar. Você é a mais bela entre todas as mulheres, o seu corpo é macio e suave, mas ao mesmo tempo é como se fossem chamas, chamas que me queimam e me faz ser o homem mais feliz da terra. O seu mel sobre o meu corpo, o seu encaixe em mim, a sua dança sobre mim, os nossos corpos juntos, jamais poderia imaginar que ganharia o melhor presente da minha vida no momento que parecia que já não tinha mais vida para mim. Isabela olhava encantada para Vitor, ela estava usando trajes íntimos nesse momento, e então disse a ele: Vitor, meu amor, meu homem, e que homem, vamos comigo e hoje eu te darei o último banho. Os olhos de Vitor brilharam, era o fogo da paixão que se acendia mais uma vez. Vitor e Isabela entraram no banheiro e ali parecia a eternidade, o amor que não tinha fim, o fogo que queimava a água e tornava o ambiente apaixonante. Todos passaram a saber da recuperação de Vitor e ele fazia questão de dizer a todos como Isabela, a sua linda mulher, foi crucial para a sua recuperação.
Vitor mudou a realidade de vida de Isabela e sua família. Ele comprou uma casa e deu de presente a Isabela, que pode dar dignidade de vida à sua mãe e seus irmãos. Isabela passou a trabalhar com Vitor, ela entrou na faculdade de administração e levava todo o jeito para o ofício. Isabela e Vitor não se desgrudavam, eles se amavam todos os dias, e Vitor amava quando Isabela dançava para ele. Logo Isabela e Vitor se casaram, ela engravidou e Vitor não poderia acreditar que ele estava sendo um homem tão feliz, um homem completo. E assim, Isabela e Vitor provaram que não há dureza que não seja quebrada pelo verdadeiro amor. Agora me conta, apaixonados do Tubeflix, o que acharam dessa história? Se você fosse Isabela, perdoaria e ainda dançaria para ele? Me conta nos comentários e não esquece de me dizer de onde assiste. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau.